Então, beleza. Então, voltando lá, a gente já determinou o protocolo de revisão, nossas palavras-chave, como a gente vai combinar essas palavras. Aí a gente vai finalmente conduzir a revisão. Aqui tem um esqueminha assim bacana que pode ajudar vocês, que é, primeiro de tudo, vocês, na estratégia de obtenção de dados, vocês já vão falar, eu vou procurar direto em periódico, tipo na base do Cielo, por exemplo, ou eu vou buscar em outra plataforma de base de dados, seria o Google, o escolar, o acadêmico, né, o WISE, né, o Web of Science, enfim. Então você já determinou lá esses dois de cima, né? Aí eu faço a busca, rodo lá, aí eu faço o primeiro filtro. Esse aqui geralmente eu gosto de separar em dois. Eu acho bacana você primeiro fazer a busca selecionando por título dos artigos. Aí, tendo já selecionado esses artigos só pelo título, você parte para ler os resumos, nesse segundo passo. Aí você triou pelos resumos. Aí você vai para o seu terceiro filtro, que é a leitura da introdução e da conclusão, tá? Aí, nisso, alguns artigos ficam e outros ainda já caem, porque não são de interesse. Aí você parte para esse quarto filtro, que é a leitura completa do artigo. Chegando aí, por fim, em todos os artigos selecionados sobre o tema que você está pesquisando, tá? Essa busca cruzada aqui é quando você faz isso em várias plataformas diferentes, por exemplo. Então você faz isso aqui para o Web of Science, aí depois eu volto e vou fazer isso no Scopus, faço tudo isso de novo, aí eu volto e faço no Google Acadêmico, por exemplo. Não dorme, Lucas, acorda. Tô vendo aqui vocês, gente. Finjam que vocês estão super interessados. Qual a diferença entre as plataformas na questão dos artigos, assim, tipo, todos eles buscam nas mesmas listas, todos vão ter os mesmos artigos? Não, você pode achar diferentes porque o algoritmo dos programas são diferentes. Então cada um vai ter uma forma de... vai cair coisas diferentes de cada um. Só um algoritmo diferente, uma lista de revistas é diferente. O que tem no WISE tem uma sobreposição com o Scholar, mas tem muita coisa que tem no WISE que não tem no Google Scholar ou no Scopus. E o período das revistas que você tem acesso também muda de acordo com a plataforma. Obrigada, Vitor. Exatamente isso. Então, muita coisa que você... lógico que vai ter sobreposição, como o Vitor falou, mas cai muita coisa às vezes diferente você procurar por cada plataforma. Mas isso aí você vai fazendo em etapas, ou você lança, tipo, o site já te dá, toma 3 filtros, aí você vai... Não, você que faz. Primeiro você vai no título, depois você busca palavras-chave que você quer na sua introdução e na sua conclusão. Assim, você então, vai pelo título você já elimina muita coisa, só lendo o título de artigo. Só lendo o título você já fez, não, isso aqui não é o que eu quero. Sim, mas se você fala, quero pelo título, aí vai selecionar esses artigos aqui, pá. Tá. Tem como você falar, agora só desses eu quero leitura e introdução. Porque se você botar a tua palavra-chave, vai procurar de novo. Não vai ser aqui de novo. Tá, não. Eu sei que eu sou Exato, mas você pode salvar, você pode fazer a seleção, ter uma lista marcada e você pode refinar a sua pesquisa depois. Você refina pelos selecionados. Aí eu creio que você pode só fazer isso, aí você buscar palavras-chave pelo resumo ou pelas palavras-chave do artigo, né? É isso que você quis dizer. Porque, por exemplo, eu quero do título, aí vai aparecer efeito de borda. Aí vai aparecer, tipo, 200, mais artigos de efeito de sorte. É possível fazer isso, no entanto é importante você ter em mente que pode ser que o trabalho não tenha efeito de borda no título e fale todo de efeito de borda e a pessoa, então, logo nessa segunda etapa que a Bel está sugerindo, você vai ter que partir para a leitura você mesmo, senão você corre o risco de perder muita coisa. Sim, mas qualquer palavra que eu botar vai sair mais de 200 artigos. Isso. Depende. Tá, vamos supor que, tipo, 90... Depende do conjunto de palavras-chave que você utiliza. Só que no primeiro momento, mas isso vai ter que existe esse trade-off. Poderia ter um congelamento. Então, é exatamente isso. No primeiro passo não é legal você restringir. Isso no próprio site, um congelamento ali, entendeu? Achei que tivesse... Você pode buscar por campo. Eu vou mostrar um exemplo. O filtro congela todos, agora, pô, entra no filtro 2. Achei que o site já... Você pode fazer isso, eu vou mostrar para vocês uma maneira
que eu acho que é o que você está falando. E outra coisa. É que uma vez eu fui pesquisar um artigo que meu orientador falou assim, saiu um artigo sobre seleção de habitat na revista Mammalia. Aí eu fui lá procurar e tava lá Mammalia, todos os, no buscador, quer dizer, tem os, como que é? Não, os que sai de tempos em tempos. Periódico? Tipo, tinha os volumes lá, janeiro, março, maio. Tá. E aí por aqueles volumes, que era o que estava disposto ali, eu não conseguia achar nada. Eu falei, impossível e tal. Aí eu botei no buscador, pô, não deu muita coisa também. Aí eu botei tipo, só o nome da espécie, assim, e aí saiu um volume que estava em fevereiro, só que o próprio site não disponibilizava via volumes, via lista de volumes, não disponibilizava em fevereiro, só janeiro e março. Nossa. E aí eu fiquei... Exatamente. E era um artigo novo, não tinha listado, não tinha, sabe? Era um artigo do mês passado. Às vezes você manda e-mail pro autor e ele te manda. É que tem várias revistas que nem são pagas os artigos. Então, às vezes você acaba não tendo acesso. O que geralmente eu faço na herpetologia é entrar dentro de grupos no Facebook que disponibilizam artigos, sabe? Voltados à área. Então você joga o título e alguém em algum lugar do mundo tem aquilo e disponibiliza para você. Então, assim, infelizmente tem isso, sabe? Você às vezes não tem acesso a uma informação que você quer e você tem que se virar nos 30 para ir atrás. E, faz contato com o autor. Ah, sim, o que eu falei... Geralmente os gente boa sempre o site, ele tinha, se eu botasse no buscador do site, Leopardos Vídeo, ele ia me indicar esse artigo. Mas não estava... Só no volume, ele indicava um volume de fevereiro, só que só na paredinha de volume não tinha fevereiro. Fevereiro não existia. Então era problema do site mal feito. Acho que ele estava antes do Gregor. Por exemplo, quando você estava conseguindo um artigo, baixar, aí você entra em contato com o autor. Aí você tem que escrever para o primeiro, porque geralmente alguns têm o primeiro, só que não tem o e-mail dele, tem de outros autores. Então. Sempre tem o autor para responder. Sempre tem no artigo o autor para correspondência. Sempre vai ter o e-mail do autor para correspondência. Normalmente tem um símbolo que indica, esse é o autor de correspondência. E aí no próprio artigo tem o e-mail dessa pessoa. Pode ser o último, ou o primeiro, ou qualquer um. Isso é decisão dos autores. Gente, lembrei agora de uma coisa super importante também, que de estratégia de obtenção de dados, é vocês olharem com muito carinho os artigos, em especial as referências bibliográficas, gente. Quando você pega um artigo ali que é base do teu trabalho, cara, vai para as referências e olha as referências e procura pelas referências bibliográficas. Muita gente ignora as referências bibliográficas de um artigo e aquilo é uma fonte imensa do status da arte, do conhecimento daquele assunto, sabe? Então, vale a pena muito dar uma olhada, gente. Não deixem de olhar, primeira coisa. Também uma pergunta. É porque ele falou essa questão de artigo e papo. Eu não tô lembrando o nome, mas tem um negócio que você coloca um link, né? Você coloca uma coisa que dói, isso. E aí, como que obtém esse dói? O DOI é tipo o RG do artigo, o CPF. Todo artigo tem um DOI, uma numeração, e é única para aquele. Então, se você fizer busca no Google Scholar, qualquer plataforma, se você botar no DOI, ele vai ir diretamente naquele artigo. É o CPF do artigo. Você está falando de um site que você coloca o link, daí você site. Não, mas tem outro. Tem outro. Nossa, eu já me perdi no que vocês estão falando. Beleza, gente. Tá tranquilo aqui? Mais alguma dúvida? Eu tenho só um comentário, assim, que uma coisa importante que a Mel está passando aí são estratégias para fazer uma referência bibliográfica geral. E as estratégias para você fazer uma revisão desse tipo são diferentes das estratégias para você procurar um artigo específico. Então,
em relação ao que o Vitor estava falando, né? De repente, se você for procurar um artigo específico, a partir de um certo conjunto de palavras-chave, pode ser muito difícil de achar. Se ele for muito recente ou se ele for pouco acessado. E isso é um método também, né? Dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, se for uma revisão bibliográfica, isso daí tem que ficar descrito como você joga as palavras-chave para você filtrar os seus artigos, né? Porque vai servir de base para o seu trabalho. Se você for fazer uma revisão bibliográfica, você tem que fazer bem essa revisão sistemática, cara. Você tem que deixar claro no artigo as palavras-chave, como elas foram montadas, quais são os seus critérios de inclusão, exclusão, qual foi a estratégia de obtenção de dados, quais plataformas você utilizou, se você buscou também artigo, dentro das referências do artigo, incluiu aquilo. Você tem que deixar isso super claro dentro de uma revisão, tá? Bibliográfica. Isso é a metodologia do seu trabalho, tá? Tem que deixar claro isso aqui, quais foram os filtros, se você fez filtros, como é que foi feito. Isso tudo é metodologia de revisão bibliográfica. Posso complementar o que você falou sobre as referências dos artigos? Porque quando você vai citar uma informação, às vezes é uma informação que não é tão crucial dentro do seu artigo, mas às vezes é. E você precisa saber não só da onde veio aquela informação, daí veio ler as referências bibliográficas, mas também ir atrás de quem citou esse artigo para você saber o que está sendo discutido na literatura sobre aquela informação que você vai dizer no seu trabalho, né? Então, assim, se for uma informação que teve imediata repercussão no resto da literatura toda, você precisa saber disso. Se não, se existe muita controvérsia sobre aquilo ali, também você precisa saber disso. Então, assim, o seu artigo que você vai citar informação, ir para frente e para trás dele, você também precisa saber. Nas bases de dados, você tem sempre lá um link citado por. E aí você vai ver quem está citando aquele artigo, o que é que estão falando daquele artigo. No Web of Science tem uma ferramenta que é citações, né? Quantas citações. Isso, tem métrica de citação. Beleza, gente.